pessoas em posições de poder têm repetidamente descartado atos de violência e até de terrorismo como formas legítimas de expressão política, desde que servissem a uma causa de esquerda. Obrigado a todos. Obrigado a todos por se juntarem a nós aqui hoje. Sinto-me muito honrado por este grupo distinto de pessoas ter viajado de todo o mundo para fazer parte desta conversa importante. Estamos gratos a vocês. Também quero agradecer aos membros da equipe e do gabinete do presidente que estão aqui hoje, o nosso diretor do FBI, Kash Patel, que está aqui conosco, obrigado. A nossa secretária de Educação, Linda McMahon, também se juntou a nós. Em breve ouvirão Stephen Miller, o vice-chefe de gabinete do presidente e um dos seus principais conselheiros em questões de segurança interna também. E, claro, o nosso secretário do Tesouro, Scott Bessent, está aqui. Mas, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. Quero agradecer também a toda a equipe aqui do Departamento do Estado por organizar isto. É realmente um evento sem precedentes sobre uma questão sem precedentes, um momento, eu diria, na nossa história. Então, permitam-me começar por dizer que o dever mais essencial do Estado, a primeira responsabilidade, francamente, de qualquer governo, de qualquer tipo, é a proteção do seu povo, é a proteção do seu país. Esta é uma obrigação sagrada que deve transcender todas as divisões políticas e ideológicas. É por isso que, por exemplo, temos forças armadas, é por isso que temos agências de inteligência, é por isso que existem departamentos de contra-terrorismo, porque existem forças policiais. Manter o nosso povo seguro é a razão pela qual todos os países aqui representados têm todas estas coisas. Todos nós já conhecemos muito bem, claro, a esta altura, o que tem sido descrito como ameaças terroristas tradicionais. Durante 25 anos, o termo contra-terrorismo, pelo menos no Ocidente, significou, antes de mais nada, a luta contra o extremismo islâmico radical. E há uma razão muito pungente para isso. No dia 11 de setembro, no ano de 2001, 19 homens assassinaram 3.000 pessoas aqui no meu país. Depois, esse mesmo inimigo atingiu a Europa, assassinando quase 200 passageiros a bordo de trens em Madrid, em 2004, e mais 52 a bordo de ônibus e do metrô de Londres no ano seguinte. Toda a arquitetura do contra-terrorismo ocidental foi reconstruída do zero, em torno desse evento traumático singular. Isso fazia sentido na época. O nosso trabalho era manter o nosso povo seguro, e no âmbito do terrorismo, o espectro da jihad global era a principal ameaça à segurança deles. E assim fomos trabalhar. E reunimos uma coalizão global, trabalhando com muitos dos amigos que estão representados aqui nesta sala hoje. Destruímos o califado do ISIS. Matamos al-Baghdadi, al-Zawahiri e Bin Laden, e construímos sistemas de inteligência e de aplicação da lei capazes de antecipar e parar ataques antes mesmo de o público ouvir falar deles. Todos os países aqui representados hoje desmantelaram uma ameaça terrorista em algum momento, emanando desta fonte. Os ataques e conspirações jihadistas nos Estados Unidos diminuíram em 2/3 desde o auge do ISIS. O número de pessoas mortas pelo terrorismo jihadista na Europa caiu cerca de 97% do ano de 2015 para o ano de 2024. Em outras palavras, em grande medida, a nossa estratégia de contra-terrorismo funcionou. A ameaça não desapareceu, claro. Continuará a existir, especialmente enquanto tolerarmos sistemas de imigração que importam as ameaças diretamente para as nossas respectivas pátrias. Mas esta ameaça foi severamente diminuída. O mundo parece muito diferente hoje, por causa disso. Durante muito tempo, no entanto, a nossa doutrina de contra-terrorismo teve um ponto cego. Um ponto cego quando se trata de violência extremista da esquerda política. Mesmo hoje, a própria ideia de que o terrorismo de extrema esquerda possa ser uma ameaça séria é tratada como um delírio da direita, ou pior, como uma conspiração fascista perigosa. É tratada desta forma por muitos na imprensa, por muitos na academia, nas nossas universidades e por muitas das nossas instituições tradicionais. Sem dúvida verão esse dogma surgir na cobertura desta mesma conferência. Apesar da realidade clara e inegável, apesar dos números e estatísticas objetivos, apesar do fato de que nesta sala hoje há representantes de todo o espectro político, ouviremos que este tipo de violência organizada e terror será descartado. Será descartado como uma ficção partidária. Toda uma indústria cresceu nos nossos países em torno do estudo do extremismo. Temos think tanks, bolsas de estudo, periódicos e consultorias, com um entendimento tácito entre eles, de que o único tipo de violência política que era uma ameaça real ao nosso sistema, que apenas um tipo de violência política era uma ameaça real ao sistema. Uma bomba plantada por um grupo neonazista era um ato de maldade nefasto e assassino. Mas uma bomba plantada por um revolucionário marxista, bem, isso é apenas um trágico excesso de idealismo. Talvez os seus meios tenham sido equivocados ou zelosos demais, mas os seus fins eram virtuosos e justos. Essa é a implicação de como eles tratam isso. Durante anos, este extraordinário preconceito ideológico esteve embutido na forma como falávamos sobre violência política e extremismo. Foi repetidas vezes, até ser aceito como a base neutra e objetiva. Tão enraizado no consenso geral, que passou a ser considerado um fato
apolítico. É a razão pela qual, aqui no meu país, tantas pessoas em posições de poder têm repetidamente descartado atos de violência e até de terrorismo como formas legítimas de expressão política, desde que servissem a uma causa de esquerda. É por isso que, durante os distúrbios de George Floyd, os chamados distúrbios de George Floyd no verão de 2020, enquanto criminosos e extremistas queimavam e saqueavam as grandes cidades da América e quase depararam o país de joelhos, governos municipais em todo o país simplesmente se recusaram a processar as pessoas que realizavam estes atos de violência e terror. É a razão para a imagem agora infame, talvez todos se lembrem disso, de um apresentador de notícias de uma agência muito proeminente. Um apresentador em pé em um bairro, consumido pelas chamas. Enquanto isso, o gerador de caracteres na parte inferior dizia que os protestos eram majoritariamente pacíficos. Isto foi algo pior do que um duplo padrão. A violência de esquerda não foi apenas desculpada. Foi tratada como sacrossanta, uma classe protegida por si só. Essa era tem que acabar. A coalizão nesta sala hoje inclui líderes políticos, especialistas e autoridades policiais de mais de 60 países em todo o mundo. Vocês vieram aqui de uma ampla gama de governos, partidos e convicções políticas. Alguns dos seus governos e o nosso discordam publicamente. Às vezes discordamos fortemente sobre comércio, sobre energia, sobre imigração. Vocês não vieram aqui hoje porque foram convencidos de cada aspecto da visão americana do mundo. Vocês estão aqui porque, há 2 semanas, uma mulher de 72 anos teve mais de 80% do corpo queimado em sua própria casa, na Grécia, e morreu, executada por um coquetel Molotov porque a sua filha ousou candidatar-se a um cargo público. Vocês estão aqui hoje porque, durante 5 dias neste inverno, as luzes se apagaram em Berlim, o apagão mais longo na cidade desde a Segunda Guerra Mundial, desencadeado por um ataque que deixou dezenas de milhares de lares sem energia no frio congelante e deixou uma mulher de 83 anos morta. Vocês estão aqui e vieram porque, 1 mês após aquele apagão em Berlim, um jovem francês de 23 anos sucumbiu a lesões cerebrais traumáticas, espancado até a morte nas ruas de Lyon por um grupo de bandidos militantes de extrema esquerda. Vocês estão aqui porque os seus líderes políticos estão sendo atacados, esfaqueados e baleados nas suas ruas, porque os seus negócios foram bombardeados, porque as suas ferrovias foram sabotadas, porque os seus policiais foram espancados e queimados. Vocês estão aqui porque isto é real e está piorando e não pode mais ser negado e não pode mais ser ignorado, porque é hora de esmagar este mal para sempre. O fato simples é que nada disto que acabei de descrever é novo. O terrorismo político de extrema esquerda não é uma novidade moderna recente. Não é uma ficção fabricada por políticos conservadores. Durante a maior parte da era moderna, foi de fato a forma dominante de violência política. Cada um dos nossos amigos aqui das nações do hemisfério ocidental se lembra. Lembrem-se das décadas de sequestros, bombardeios, assassinatos e execuções. O terror violento, Tupamaros, dos Montoneros, das FARC, do ELN. Vocês se lembram da selvageria desumana do Sendero Luminoso do Peru, os fanáticos maoístas que massacraram as aldeias camponesas do Peru, matando mulheres grávidas e recém-nascidos a golpes de machado e facão. Vocês se lembram das dezenas de milhares de guerrilheiros marxistas, treinados para matar nos campos terroristas de Castro. Todos vocês aqui da Europa se lembram. Vocês se lembram dos massacres com metralhadoras das Brigadas Vermelhas da Itália, que mantiveram o primeiro-ministro por 5 mandatos em cativeiro por 55 dias, antes de submetê-lo a um julgamento revolucionário do chamado Tribunal do Povo e executá-lo em 1978. Vocês se lembram da campanha de quase 3 décadas de bombardeios, sequestros e assassinatos da fração do Exército Vermelho na Alemanha, matando dezenas e ferindo mais centenas. Vocês se lembram da Organização 17 de Novembro na Grécia, os extremistas marxistas que aterrorizaram Atenas por mais de 1/4 de século, incluindo, a propósito, a morte a tiros do chefe da estação da CA do meu país, do lado de fora de sua casa, na frente de sua esposa, quando eles voltavam para casa de uma festa de Natal. E aqui na América nós nos lembramos. Nós nos lembramos do mesmo reinado de terror mortal, justificado pelos mesmos slogans, motivado pelas mesmas ideias perversas. Nós nos lembramos do Weather Underground, que bombardeou o Pentágono, que bombardeou o Departamento de Estado e bombardeou o Capitólio. Nós nos lembramos do Exército de Libertação Negra, que realizou assaltos à mão armada e executou policiais a queima-roupa. Nós nos lembramos do Exército de Libertação Simbionês, que matou a tiros um superintendente de escola pública com balas de ponta oca cheias de cianeto. Em um período de 18 meses, entre 1971 e 1972, o FBI registrou cerca de 2.500 bombardeios em solo americano, uma taxa de quase 5 por dia. A parcela esmagadora dessa violência veio de extremistas de esquerda. Entre 1970 e 1980, 93% dos ataques terroristas no Ocidente
vieram da extrema esquerda extremista. Estes são números que chocariam a maioria dos americanos hoje, porque fomos ensinados a acreditar que este tipo de violência política simplesmente não existe ou está sendo exagerado. Mas existe. E, na verdade, estamos subestimando. E as nossas nações carregam as cicatrizes para provar isso. E hoje enfrentamos uma nova onda deste velho mal. Aqui nos Estados Unidos, a parcela de ataques e conspirações terroristas de esquerda aumentou para níveis não vistos em décadas. Na Alemanha, a violência de extrema esquerda saltou mais de 40% apenas no último ano. Na Grécia, more de 80% da violência radical é agora impulsionada por atores de extrema esquerda e anarquistas. Estes não são dados abstratos. Os americanos viram o que esses números significam. Um ataque total contra os nossos agentes de imigração, ataques de atiradores de elite, explosivos, emboscadas armadas, um atirador transgênero abrindo fogo contra alunos de uma escola primária católica enquanto rezavam, com a sua arma marcada com slogans como "Onde está o seu Deus agora?" Um executivo da área de saúde, executado, a sangue frio, nas ruas. Múltiplas tentativas de assassinato contra um presidente em exercício, e o assassinato do maior ativista conservador de uma geração. Um homem que por acaso também era marido e pai de 2 filhos pequenos, baleado e morto enquanto falava para uma multidão de estudantes. Este é um mal distinto e único. Sempre foi impulsionado por um ódio. Acima de tudo, um ódio pela própria civilização. É uma revolta dos piores contra os melhores. Uma revolta dos fracos e covardes contra os fortes e bons. É perpetrado por aqueles que não conseguem construir, que não conseguem criar, que não conseguem alcançar grandes coisas. E se vingam do mundo pela sua própria inadequação, procurando destruir aqueles que conseguem. Isto é o que é o esquerdismo radical. Pode usar vários slogans e ideologias diferentes ao longo do tempo e do espaço. Podem chamar-se anticapitalistas, ou anti-imperialistas, ou comunistas, ou anarquistas, ou marxistas. Mas o caráter fundamental é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É um ressentimento venenoso, mascarado com a linguagem da igualdade, da justiça e da libertação. Uma necessidade avassaladora de destruir o que homens maiores construíram, de arruinar o que é belo e o que é correto, em nome de pessoas que só estão cheias de feiura e não têm mais nada a oferecer ao mundo. Através da violência e através do terror, eles procuram mais uma vez impor a sua feiura a todos nós. O antigo dogma estava errado. O antigo dogma estava errado. Nada disto é impulsionado pelo idealismo. Não é utópico. Na verdade, é o oposto. Uma das críticas que às vezes se ouve sobre o comunismo, por exemplo, é que parece bom na teoria, mas nunca funciona na prática. Na verdade, isso não é verdade. O comunismo não parece bom na teoria. O mundo que ele prevê para todos nós é pequeno, plano, cinzento, nivelado de qualquer exceção, esvaziado de tudo o que é bom e nobre na alma humana. O mundo que ele prevê é um mundo sem coragem, um mundo sem criatividade ou ambição, um mundo sem heróis ou glória, ou grandes causas pelas quais lutar, um mundo sem milagres, sem mitos, sem homens que se elevam acima dos demais para fazer coisas incríveis e extraordinárias. E o mundo que o comunismo prevê é um mundo sem Deus. Para estes arquitetos da violência revolucionária, a grande conquista da nossa civilização, para eles, é uma humilhação insuportável, um lembrete do que eles não conseguem fazer e um lembrete do que eles não conseguem ser. Então eles escolhem, em vez disso, destruir. Eles atacam oleodutos, eles atacam ferrovias, eles atacam redes elétricas e laboratórios, os símbolos físicos e concretos do poder, da invenção e da conquista. Esta é a natureza do terrorismo que enfrentamos hoje. Eles desprezam o Ocidente, porque o Ocidente é grande. Esta é uma conferência internacional, porque estamos enfrentando uma ameaça internacional, estamos enfrentando uma ameaça transnacional. Estas não são células distintas e isoladas, são redes interconectadas. Eles não reconhecem as nossas fronteiras. Eles não acreditam, de fato, no próprio Estado-nação. Eles se coordenam, se comunicam, viajam, treinam e agem juntos, compartilhando a mesma infraestrutura, compartilhando os mesmos inimigos, compartilhando a mesma missão. Militantes da Antifa e os seus camaradas viajam de toda a Europa e para as Américas para participar nos ataques uns dos outros, para canalizar propaganda, materiais de treinamento e informações sobre alvos através de canais criptografados compartilhados, movendo-se através de redes clandestinas de abrigos e financiamento e sustentando as suas operações através de fundos transnacionais. E trabalham ao lado de estados estrangeiros hostis que compartilham da sua missão, como as redes de procuradores iranianos do Iraque, que estão cada vez mais intimamente ligadas a grupos militantes de esquerda em todo o mundo. A vasta rede ideológica e de inteligência do regime cubano ajudou a construir a extrema-esquerda no nosso país e no nosso hemisfério.
e continua intrinsecamente ligado aos grupos e movimentos de extrema esquerda em todo o Ocidente e além dele. Os terroristas de extrema esquerda de hoje podem arrecadar dinheiro em um país. Eles podem hospedar as suas comunicações em um segundo país, podem receber treinamento em um terceiro país, podem recrutar militantes em um quarto país e depois, juntos, atacar um alvo em um quinto país. E assim não temos escolha se não confrontar esta ameaça juntos. Ou cooperamos além das nossas fronteiras, ou os terroristas continuarão a explorar as lacunas entre elas. Sob o presidente Trump, pela primeira vez, os Estados Unidos estão construindo a infraestrutura, a parceria e a estratégia para derrotar o flagelo do terror de extrema esquerda. O presidente assinou o Memorando Presidencial de Segurança Nacional número 7, delineando uma estratégia abrangente para investigar e desmantelar as redes de terror da Antifa e os seus aliados. No último mês de novembro, o Departamento de Estado designou 4 grupos extremistas violentos de extrema esquerda como organizações terroristas estrangeiras, e haverá mais designações em breve. Em dezembro, anunciamos o Rewards for Justice, oferecendo até 10 milhões de dólares por informações que desmantelem o financiamento por trás destes grupos. Em maio, realizamos o primeiro workshop de aplicação da lei de contra-terrorismo, reunindo autoridades policiais americanas e os seus homólogos nas nossas nações parceiras, para mapear e desenvolver estratégias para desmantelar estas redes. O próximo workshop será co-organizado com os nossos parceiros na Alemanha. A coalizão que estamos construindo juntos já está dando frutos. E estamos aqui hoje para dar continuidade a esse trabalho. Nós podemos e nós devemos identificar e mapear esta ameaça e reconstruir a nossa arquitetura de contra-terrorismo para derrotá-la, assim como já fizemos juntos antes. Agora devemos fazer isso juntos novamente, através do compartilhamento de inteligência e informações, através de uma estratégia coordenada de aplicação da lei, através do direcionamento e desmantelamento financeiro. Nós vamos desmantelar estas redes tijolo por tijolo. É hora de as pessoas do mundo civilizado nos defendermos, de nos mantermos unidos contra esta escuridão que se aproxima. E lutar pelo que é nosso. É fácil destruir grandes coisas. É muito mais difícil criá-las. Os inimigos da civilização só são capazes do primeiro. Eles só são capazes de destruir grandes coisas. Tudo o que eles conhecem é a destruição. Mas nós construímos grandes coisas juntos. Nós fizemos isso repetidas vezes. Nós sabemos o que devemos fazer e agora devemos fazê-lo. Obrigado por virem hoje. Tá ok!